Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje, a gente vai estar com uma miscelânea aqui, como diz no próprio título, né? Uma miscelânea de tantas figuras legais. Sim. E eu acho que muita gente que está olhando o vídeo, Dr. Helder, tudo bem? Como vai, Maurão? Tudo ótimo, bem? você, tudo jóia. certo? Tudo jóia. Eu acho que muita gente que está olhando o vídeo está falando, cara, não acredito que tem essa peça, né? Não acredito que existe essa, né? Eu acho que vou direto no que interessa aqui, que é a Minas Tirith. Essa daqui é o show. Lindíssima. Essa aqui é o xodó do programa. Essa é do xodó do programa. Inclusive o Helder já está querendo levar embora essa peça. Já só estamos negociando o preço. Estamos negociando o preço. Que é um diorama em escala bem pequena da peça. Olha que legal, pessoal. Ele abre aqui, ó. Então, Minas Tirith, Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. E dentro ele é como se fosse quase uma caixa de joias. Sem dúvida. Toda a parte enveludada aqui dentro com o desenho da árvore branca. É isso aí. Que fica aqui em cima, né? Exatamente aqui no jardim da parte de cima da fortaleza, né? Da cidadela. E essa peça, pessoal, por que muita gente não conhece? Porque ela vem junto... Deixa eu tirar aqui, Helder. Mostra pra eles lá, que legal. Quando foi lançado a versão estendida do Retorno do Rei, essa aqui em DVD, ela veio dentro dessa caixinha aqui, ó. Olha que legal, ó. Tem folheto, tem o mapa, são 4 DVDs. DVD, não é Blu-ray, pessoal. É a versão estendida. É a versão estendida. Ela Sim. foi lançada em 2004, veio dentro dessa caixa aqui, então na lateral aqui veio essa caixinha do box do filme, né, na verdade. São dois discos para você ver o filme, né? 4 horas e 15 de duração, com as cenas estendidas. E você tem Minas Tirith que vem dentro aqui dessa caixa. Então essa aqui é a versão de colecionador, né, que eles chamam de gift set, e foi lançado em 2004, depois que eles anunciaram justamente a versão estendida. Já tinha as versões estendidas dos 2 primeiros filmes, né, da Sociedade do Anel e das Duas Torres, e aí eles lançaram essa daí, e aí eu consegui essa versão trazendo dos Estados Unidos, é muito legal, cara. Feito pela assinatura, tá vendo? Do Peter Jackson, do escultor. Isso. E feito pela Weta em parceria com a Sideshow. Isso, exatamente. Muito legal isso aqui. E assim, gente, é interessante porque todas essas peças, para falar a verdade, Mauro, que estão aqui, você não encontra facilmente disponível. Isso. Assim, essa, por sinal, de Minas Tirith está esgotada há muito tempo, até porque é uma edição de 2004. Então, imagina, faz um puta tempo. Então, ou se encontra na mão de colecionador, ou você não encontra. Né? O bacana da gente ter escolhido esse episódio, gente, para falar da miscelânea no colecionismo, é exatamente mostrar um pouco o quanto que a definição de um interesse temático é o que move a coleção, mas que esse interesse temático ele pode fugir do mainstream. Sim. Né? Daquilo que é o hit, daquilo que é o que está na moda, o que está sendo muito divulgado. Exato, né? Ou aquilo que está no hype, aquilo que está no momento. A gente sabe que a indústria hoje de colecionáveis, né? A gente teve um hiato, é claro, esse ano de 2024, a exceção de Deadpool e Wolverine, a gente teve um hiato aí de lançamentos, então faz muito tempo que existe um certo descasamento entre os lançamentos de novos colecionáveis com os filmes de super-heróis. Né? E isso é uma prática muito comum. Filmes, desenho, na verdade, tudo aquilo que traz um desejo de você ter um personagem, um lugar, um veículo, o que quer que seja, e que muitas vezes, Helder, a gente, de repente, fala, será que existe esse personagem? Será que alguma empresa criou esse personagem como um colecionável e que está disponível no mercado para
para ser adquirido. Né? E isso é muito legal, né? Porque os interesses temáticos eles são diversos. Sim. Mesmo. Sim. Não à toa que eu uso lá no The One Collector o mantra, né? Todo colecionador é único e qualquer coleção importa. Isso. Exatamente porque os interesses temáticos às vezes podem ser muito específicos. Sim. Pô, eu já vi, já tive contato, na verdade, com um colecionador, mano, que ele colecionava só lugares da Terra-média. Sim. Não então, os personagens. Não os personagens. Então, toda a coleção dele, e eram peças da Weta. Tá. Né, da produtora do Peter Jackson. E então, imagina assim, Mauro, todo o expositor dele era com Minas Tirith, era com Minas de Moriá, Sim. Rivendell, a Casa dos Hobbits no Condado. Sim. Porra, é uma peça mais linda do que outra. E eu acho que isso que é o legal, né, da prática do colecionismo também, e de muitas indústrias de colecionáveis que não são necessariamente as grandes indústrias de colecionáveis, a Sideshow, a Hot Toys. Sim. Né? Aquilo que é o mais comum. Aquilo que é o mais... E que geralmente... Não comum, né? Mas é porque... É que é mais mainstream. Mainstream. E que lançam tá muitas mais peças. no spot, né? Tá mais na evidência. E aquela dicotomia muito clara, e é claro, a gente já falou disso, mas aquela dicotomia básica Marvel e DC. Claro. Olha, as peças da Marvel. Mas tem Star Wars também, né? A gente tem Star Wars. Sim, é verdade. Mas eu acho que a motivação por a gente fazer esse episódio é um pouco ilustrar de como, né, esses interesses únicos. Por que todo colecionador é? Porque, pode ser que esse colecionador ele queira fugir dessa temática, às vezes, muito restrita. Sim. Puta, colecionar é só colecionar Marvel, é só colecionar DC ou só colecionar Star Wars. É verdade, não, é verdade. A gente pode colecionar um monte e tem um monte de gente que coleciona um monte de coisa. Sim, né? Concordo. Você sabe que, dentro até disso, você tem essa figura aqui, eu queria me aproveitar, porque você tem uma história boa para contar. Sim. Que eu acho que ilustra isso que eu tô falando. Show. Então vamos lá. April O'Neil, deixa eu mostrar a April O'Neil aqui. Essa April O'Neil foi feita... Para quem não conhece, fala quem é a April O'Neil. April O'Neil tudo bem que a gente tá assumindo que todo mundo conheça, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Final da década de 80, começo da década de 90, foram criadas as Tartarugas Ninja, que grande parte dos colecionadores sabem das Tartarugas Ninja. Isso levou até a filmes, né, dessa franquia, que basicamente era animação. Você teve histórias em quadrinhos, na verdade, surgiu das histórias em quadrinhos. Isso, certo? E depois virou... o Kevin Eastman e o Peter Laird. Isso. Certo? Os criadores de Tartarugas Ninja, muito influenciados por Frank Miller, Sim. Tanto que eles eram fãs de Ronin, aquele gibi do Frank Miller, daquele samurai do Japão feudal, que legal. Depois aparece num futuro distópico. Sim. É um clássico dos quadrinhos. Sim. E eles se inspiraram em Frank Miller, muito fãs, para pensar numa história de samurais, mas com aquela pegada uma misturada, né, total ali de... Exatamente, uma pegada completamente diferente. Pegar as tartarugas e transformar em... Aliás, a gente pode fazer um episódio de Tartarugas Ninja. Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Mas, o que acontece? A April é a repórter que, quando tá acontecendo as coisas em Nova York, ela vai investigar e descobre e acaba virando amiga, né, das Tartarugas Ninja. Então ela é uma repórter, por isso que ela tá segurando aqui o microfone. Olha que legal, ó. Né? Tem até o crachazinho aqui dela de repórter e tal. Essa peça é feita pela DreamWorks, então tem todas as Tartarugas Ninja também. Tem o David Jones, tem o próprio Destruidor. Né? Olha que legal a capa, a caixa, todas elas são... Essa fabricante é uma fabricante menor, sabe? Isso. DreamWorks é um dos fabricantes de colecionáveis. Mas muito bem feito, vem ela, uma outra head aqui, ó, né, com ela amordaçada, então vem essa cadeira, você coloca ela sentada com as mãos para trás, com essa
com essa rédea amordaçada, como se ela tivesse presa, né? Como se ela tivesse para ser resgatada. Como se ela tivesse sido sequestrada. Né? E tem muitos acessórios legais. Aqui o comunicador tartaruga, né? Tá vendo que é um casco de tartaruga que eles. Você sabe que isso é uma inspiração direta do relógio do Superman do Jimmy Olsen, que pede ajuda pro Superman, né? Você sabe que tem algumas versões dos quadrinhos que o Jimmy Olsen teria um comunicador para falar com o Superman, para chamar o Superman. Acho que eu lembro de alguma coisa dessa história também, né? E tem uma peça muito legal, roupa de tecido, escala 1:6, né? Aqui a bota é feita de couro, tá? A caricatura dela é muito mais voltada pro comics mesmo, pro comics desenho, anime. A Red é bem... Ela tem um quê meio real, mas é um traço mais estilizado. Um traço mais estilizado. Tem um traço mais comics mesmo. E aí, a gente trouxe a April por duas razões. Primeiro, que muita gente não sabe que existe a April. A Iron Studios recentemente lançou a coleção de Tartarugas Ninja e tem uma April lá, né, para você também adquirir. Mas é uma personagem que eu gostava muito na época de infância. Você não tinha, até conseguir essa figura, não tinha, né? A figura dela. Você tinha até Tartarugas Ninja e tal, mas isso tem bastante. Isso. E aí eu pedi, não tenho mais a peça, mas eu pedi para um artista, né, que faz as peças 1:6 com roupa de tecido e tudo mais, fazer uma versão dela para você, sob medida. Sobre medida. E aí ficou um negócio legal. E aí tanto ficou legal, eu deixei aqui no MBM, veio um colecionador falando que eu gostei. Eu tô precisando de uma April, porque não tem, né? Se você pegar, por exemplo, as Tartarugas Ninja da TreeZero, que também são 1:6, não tem a April nelas. E aí ela pegou e falou, bom, tinha uma feição menos caricatura e muito mais voltada para um filme mesmo. E aí casava com as tartarugas da TreeZero e ele acabou. E ele levou a minha tartaruga ninja. A sua customizada. A minha aí customizada. E essa questão da customização, eu acho que cabe a gente mencionar também como algo que tem a ver com essa abordagem hoje desse episódio. Sim, né? Sim. Porque surgiram muitos escultores, muitos pintores. A parte de impressoras 3D ajudou muito na parte de criação, não só de status, mas também de você partes, né? Você fazer, perdi o microfone. Você vai lá e faz um microfone em 3D então, e pode hoje fazer acessórios. Uma facilidade muito grande hoje de você conseguir, se for o caso, encomendar para um artista, como você fez, encomendar algo que sim, você não encontra. Né? E isso é um exemplo. A gente tem outras figuras aqui que eu acho que também ilustram esse inusitado da temática. Ou aquilo que é menos mainstream. Eu acho que uma outra coisa que vale destacar aqui, Helder, é que a tecnologia ela se tornou mais acessível. Então, por exemplo, qualquer um consegue comprar uma impressora 3D. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a criação de personagens, por exemplo, a gente está falando dos mainstreams, né, dos principais fabricantes, né? Você citou aí a Hot Toys, a Sideshow, e aí a gente tem outras, né? Muitas outras. Mas pensando que o mercado é uma coisa gigantesca, que a própria gama de colecionistas, né, vem aumentando pelo fato de, olha, putz, que legal, não sabia que tinha essa tecnologia, né? Não é hoje em dia você consegue fazer figuras fantásticas, como a gente vem mostrando em vários episódios. E aí, só que existe um gap, né? Que é o seguinte, olha, mas a April é uma personagem secundária, tem alguém que faz? Putz, não tem. Eu acho que eu vou fazer então, né? E aí você vem, começa a fazer, tem muita gente na internet criando a própria marca, fazendo as peças, as embalagens e distribuindo isso de uma maneira não manual, mas as peças são feitas de forma muito artesanal de mesmo. forma artesanal, com uma
um número muito limitado de peças. Sim. E eu vou dar um exemplo. Ontem veio um colecionador aqui, a gente estava conversando sobre Centurions, né? E aí, ele viu as peças que a gente tem aqui na MBM, que são os Centurions de 86. Ele falou, não, essa aqui é a clássica, mas tem gente aqui, ó, e até me mostrou, que estão fazendo as mesmas réplicas em escala menor, com uma tecnologia diferente, né? Então, ela tem mais flexibilidade na figura, com uma head mais bem feita, porque era brinquedo, agora é colecionável, mas que edição super limitada. Ele falou, ele conseguiu e ele falou, eu fiquei 1 ano na lista de espera. Entendeu? E isso é bem interessante você estar falando, porque eu tenho visto mesmo que esses pequenos fabricantes, nem sei se a gente pode chamar assim, né? Mas são. Eles só viabilizam porque eles conseguem arregimentar os fãs em torno daquela temática. Sim. É um processo de financiamento coletivo. Sim. Então, assim, eu tenho o projeto, eu tenho a concepção artística, eu tenho como viabilizar a produção, aqui eu tenho um protótipo, vai ficar assim. E aí, quem tá comigo? Né? O próprio fã faz isso. A Jazz Inc. Dioramas, a Jazz Inc. ela meio que se especializou em veículos. Né? E ela conseguiu viabilizar vários projetos lindos exatamente dentro desse propósito. Eu tenho aqui um modelo, vamos fazer para ela, custa tanto, tal. Mas os grandes... maravilhoso. E você não tem isso em outros fabricantes. Eles fizeram... A Jazz Inc., eu acho que ela é a única que ela entregou a Batwing do Batman 89 em escala 1/6. Certo? E assim, a perfeição de detalhes é incrível. E foi dentro dessa prática. Então existe um mercado que a gente pode dizer... São peças caríssimas. Caríssimas, financiado por gente que tem o capital para poder depois investir nessas pessoas. Exatamente. Tipo $2.000, $2.500 o veículo. Né? A Hasbro tem um que chama Hasbro Lab. Né? Hasbro Lab. A Hasbro Lab, ele faz os projetos, prepara os protótipos e fala aí quem quer entrar comigo. Isso aí. E aí são peças dos caros, né? Sim. Eles tinham feito um projeto, e já foi, né? Foi aprovado, inclusive. Que é um Unicron daqueles, gigantescos. Sim. 100% perfeito em relação ao desenho de 1986, né? Do Transformers de 86. E também uma das peças caríssimas, né? E você sabe que a Lego Ideas não é exatamente isso, mas a Lego Ideas, imagina, eu estou falando da grande indústria, que eles têm um portal em que eles recebem as ideias dos colecionadores fãs de Lego, e só que aqui é um pouco diferente, porque o apoio é no número de likes, curtidas, comentários e tal. Mas eles têm lá uma base mínima de 10 mil apoios, em que eles daí consideram a viabilidade industrial daquela ideia. E muitas peças de Lego saem a ideia da peça. Sai com o logo Lego Ideas, que é um projeto gerado pelos fãs, mas tudo bem, viabilizado pela própria Lego. Né? Aqui a gente está falando algo um pouco diferente, esses pequenas iniciativas, ou até mesmo a sua iniciativa. O próprio colecionador encontra um artista e encomenda, olha, eu quero que você me faça essa figura, e às vezes do que você falou, de um personagem secundário, de um personagem, sei lá, terciário, né? Quem gosta dessa peça? Sei lá, o próprio colecionador. E tudo bem. Né? Então eu acho que isso é muito bacana, esse dinamismo hoje que a gente vê dentro do colecionismo, porque o próprio colecionador ele fica na expectativa de novos lançamentos das indústrias,
Mas ele também corre atrás. O colecionador dá um jeito, né? É isso. Me lembra do Jurassic Park. A vida dá um jeito. A natureza dá um jeito, não. É isso aí. O colecionador dá um jeito. Mas a gente tem também, Helder, como a gente estava falando de mercado, né? Claro. Das tecnologias, do crescimento da base de colecionadores, sim. O próprio número de empresas que, pelo fato de você ter uma tecnologia mais viável, acessível barata, consegue entrar nesse mercado com uma marca própria, etc. Tem muita empresa que lança peças, como a gente está mostrando aqui, algumas delas, né? Por exemplo, vamos pegar Vampirella. Né? Essa daí essa eu acredito. Eu não sei se a gente vai conseguir levantar sem, mas conseguimos. Deu? Eu acredito que essa personagem ela tem uma legião de fãs ocultos. É verdade. Sabia? É verdade. É muito engraçado. Até porque é uma personagem que tem origem nos quadrinhos. Ela é evidentemente... Estou mostrando aqui sensual, né? É uma peça feita pela TB League, né? TB League, veja, que é uma empresa que é muito conhecida dentro do colecionismo, principalmente pela questão de fabricação dos corpos. Então essa peça aqui, deixa eu botar mais para perto. Coloca lá que é legal. Ó. Eu vou ter que mostrar. Então isso aqui é um corpo emborrachado, sim, né? Onde justamente pelo fato de ser emborrachado, você consegue, tá vendo? Aqui acho que dá para ver um pouquinho da questão dos músculos, né? E assim, e eu sei que é difícil, né? Mas se você, obviamente, apertar o corpo, é realmente emborrachado, é macio, né? É feito para ser assim. Lembra, eu não sei nem se mas lembra aqueles corpos da Thyssen? Sim. Né? Sim. Exatamente sim. isso. Sim. Né? Que é super torneado, super sim. bem definido. Sim. Você pode ver que não existe nessa peça nos joelhos ou as dobras, né? Os articulados. Só nas mãos, neste caso aqui. Sim. Mas que eles colocam, tá vendo? É que aqui não. Tira ela, mano, da base. Isso. Vamos botar ela aqui, ó. Então, mas eles fazem eles têm umas soluções muito legais, né? Que é, por exemplo, colocar uns braceletes. Olha que legal. Que cobrem as articulações. Agora tá. É isso aí. Então, o cabelo de fios, a base dela é uma base de diorama em pedra mesmo. Olha que bacana. Uma lápide aqui. Uma lápide, né? Porque ela é uma vampira, né, Helder? Sim. A gente não contou a história dela. É uma personagem criada em 1959. 69. Desculpa, 1969. Né? Exatamente. E que até hoje você ainda tem conteúdos sendo feitos. Sim. E muita gente fala, pô, mas existe? Graphic Novels existe até hoje. Né? Nos Estados Unidos é lançado por aquele selo Dynamite. O Dynamite. Tem a própria caixa dela, que a caixa dela não está aqui, ó. Tá. Mas ela tem o selo Dynamite pelo fato de... É uma peça recente, pessoal. Isso aqui não é uma peça antiga, não, tá? Sim. É uma peça recente. Por isso que tem, inclusive, na caixa tem o Dynamite, que é a marca dela, né? De que tem os direitos autorais. E a TB League, que é a fabricante. Sim. Que faz, né, uma capinha de pano com acabamento aqui vermelho por dentro, sabe? É bem legal essa peça. E, obviamente, né, toda sensual, toda gostosona, né? Falando a real, né? Aí. Olha o corpo. Olha que bacaninha. Não, se você pensar bem, ó, 360, assim, ó, levantando a capa, ó, pra matar a curiosidade das pessoas, ó. É muito legal. Muito legal. E para uma peça pequena, né? Escala para 12, ela realmente super articulada. Sim. Cheia de acessórios. E aquilo que a gente falou, caixinha dela é desse tamanho, pessoal. É minúscula a caixinha dela. A caixa dela lembra a caixa desse Coringa aqui. Coringa. Lembra. É claro que assim, olha só, esse Coringa, é óbvio que a gente poderia pensar assim, pô, mas ele não é tão personagem secundário ou terciário. Ele tá mais no mainstream. Sim. Né? Ainda mais agora que tá pra sair o segundo filme. O segundo filme. Mas é aquela história. A Red Bay, saíram pouquíssimas figuras. Verdade.
Saíram pouquíssimas figuras. E se você pegar nessa escala em 1:12, eu acho que eu só lembro dessa peça, que por sinal não é de uma fabricante que muita gente não deve. Ó, tá vendo? Essa é a caixa. Não aparece nem o nome da fabricante aqui na capa principal. Tá no lado. Então é a Felix Toys. Exato. Aqui o The Clown, né? O nome eles chamam de The Clown, não é o Joker. Porque não é uma figura licenciada. Isso. E aqui você tem o aqui, ó, né? Felix Toys. Tá? Exatamente. Agora, tem coisas... E vem um monte de acessório, Helder. Nossa, né? A gente tá mostrando uma das heads aqui, que é uma head com ele sangrando aqui do lado, tá vendo? Mas tem mais 3 heads, inclusive a do próprio Joaquim Fênix, sem a maquiagem. Roupa de tecido, super articulada, né? Tem essa estatuazinha do Oscar que é em diecast, ó. É pesadinha. Ele aqui são 2 cigarros, tem a arma, né? Tem o caderninho dele. É muito legal essa peça, cara. Agora, aproveitando do que a gente está falando, né? Existem, e aí é claro que existem peças que atendem àquela pergunta que surge, vira e mexe na mente do colecionador. Pô, mas eu gosto desse filme, eu gosto desse personagem, pô, eu gosto dessa figura histórica. Será que tem? Se você fuçar, pode ser que sim. Eu acho que tem uma 90% de chance de você encontrar, cara. É isso aí. Pode ser que não, mas era onde eu ia chegar. Olha, é muito provável que você encontre alguma coisa ligado àquele personagem específico. Você já que entrou nesse assunto, né? Eu tenho a minha, tá? Eu tenho a minha, depois eu conto, e é uma história triste até. Então, assim, começa até a passar mal, só de lembrar. Mas tem alguma peça que você imagina, assim, sua, fala, pô, será que tem essa peça? Eu queria tanto uma peça dessa uma figura, coisa que eu não tenho. Uma coisa que você não só que você não tem, como você, será que tem alguma coisa dentro dessa mesma ideia que você acabou de falar? Tem alguma peça assim que você fala? Pode ser, não precisa ser personagem, tá? Pode ser veículo, pode ser um cenário, por exemplo, um diorama. Por exemplo, eu adoraria ter uma figura, e poderia ser pequena, assim, em escala 1:12, não precisa ser grande, não. Tá. Eu adoraria encontrar uma figura de um desenho animado, você vai lembrar, que é o Savamu. O Demolidor. Que era o lutador. Tem alguma figura. Lutador. Mas sim. Eu acho que já ouvi alguma coisa, cara. Mas eu fico pensando o seguinte: se eu for pro Japão, naquelas lojas de colecionáveis que você tem uma profusão absurda de figuras de anime, mangá, né, tokusatsu e tudo. Porra, eu acho que eu encontro, sabia? Deve ter, porque assim, eu era apaixonado por esse desenho. É muito legal. Eu era a gente vidrado. Já falou um pouquinho, né? Mas, por exemplo, essa seria uma, né? Tem outra que eu encontrei, me arrependi de não ter comprado, mas é da NECA, do Karate Kid, articulado, pequeno, e que reproduz a cena final. Eu já falei do primeiro filme. Dando golpe da gaivota lá. E eu não comprei. Eu não comprei porque eu não achei muito bem feito. Aí você se arrependeu. Aí depois agora eu me arrependi. E se você pensar não tem, aí você fala, pô, tudo bem, mas eu vou comprar essa porque é a melhor representação que eu tenho hoje. E não tem nada, e eu nunca vi nada parecido. Assim, outro fabricante que tenha lançado, até porque não existem peças muito, não tem licenças desse filme, sabe? Assim, mas tem muita coisa, Mas tem muita coisa. Eu lembro de um packzinho do Karate Kid que tem os dois. Isso, e que vem, mas é exatamente esse da NECA. Então isso é isso que eu tinha visto, mas eu só lembro dessa peça do filme. De outros fabricantes, acho que eu nunca vi nada. Absolutamente nada. Né? E tá em evidência agora, né? Com a série do Cobra Kai na Netflix. Total. E aí eles lançaram. Mas aí você tem figuras hoje
do Cobra Kai, mas que não são do filme. Né? E eu gostaria de um. Claro. Por exemplo, Sr. Miyagi, eu tenho em Pop. Mas, um articulado do Sr. Miyagi. Não tem. Veio os palitinhos. Porra, pensou? Veio maravilhoso. Um monte de coisa legal. Ia ser muito legal se tivesse. Mas eu também desconheço. Sim. Né? Claro que eu também não fui atrás. Mas é um pouco daquele processo de garimpagem. Até porque essas peças elas podem ser achadas se você tiver paciência. Claro. Se você garimpar, se você perguntar, se você fuçar, se você visitar lojas online, se você entrar nos leilões online, é provável. Sim. É provável que você encontre. Ou até fazer aquele processo que eu fiz com a April, que você comentou, de você procurar um artista para poder fazer a peça. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, gosto muito daquele filme, eu acho que eu já citei em algum programa também, aquele filme de fantasia, uma versão pobre do Senhor dos Anéis, né? O Crew. O Crew. Lembro. Do Agladio, que é aquela arma. Sim. Aquela arma eu acho incrível. Já descobri, por conta de um amigo colecionador, que existe o arquivo digital da Gladio. Então, se eu arranjar um escultor 3D, eu consigo, com esse arquivo que está disponível, produzir a peça e mandar pintar, customizar e ter o colecionado. Legal. Então, eu acho que essa é um pouco Legal. daquilo que a gente está comentando aqui, né? Dessas possibilidades. O meu é o quê? Não, o meu é uma história que, na verdade, eu sempre gostei muito do Aliens, o Resgate, né? O segundo filme do Aliens. O segundo filme, do James Cameron. Do James Cameron, isso. E eu queria, eu achava o máximo, não só os personagens, tudo, né? Os próprios aliens, a Alien Queen, né, a empilhadeira, né, que ela usa para brigar no final. Que tem colecionável. Isso tem. Esse tem. Então, o que é o difícil de encontrar? O tanque existe. O tanque também existe. O tanque existe, que você abre, coloca os personagens, que foi feito pela Joy, se não me engano. Então você tem o do Aliens. Mas a nave. Não a grandona. Aquela que eles usam para descer e que o tanque sai de dentro da nave. Né? Você queria essa? Eu queria essa. E aí, o que aconteceu? Tem uma empresa que talvez você conheça, que é a Kids Logic. A Kids Logic faz uns bonequinhos, mas eles também faziam faziam, né? Eu só conheço um agora. Eles fizeram um diorama do De Volta para o Futuro, que era o carro, só que a base é uma base redonda que acende, e você coloca o carro suspenso, voando mesmo, como se fosse um ímã. Porque então é um ímã. É um ímã. E aí ele fica girando. Eu sei qual é a peça. Você sabe qual que é essa peça? Sei. O que acontece? A Kids Logic, ela tinha pre-order pra nave do Alien. Parece um besouro, ela abre. Sim. Foi igual. E acendia as luzes e tudo. Tinha a pre-order. Eu fiz a pre-order. E eles cancelaram a peça. Então eu morri na praia nessa daí, entendeu? Entendi, cara. Ia ser muito legal. Eles cancelaram, não fabricaram. Não fabricaram. Tanto meu fornecedor, ele me devolveu o dinheiro, né? Puta vida, olha só. Foi dureza, cara. Eu imagino. E tava anunciado em outras. Não foi só com ele, né? Mas estava anunciado em outras lojas dessa peça. E aí eles tiveram que tirar todas os anúncios do ar e devolver o dinheiro de quem fez essas pre-orders, né? Interessante. Olha só, essa outra peça aqui, eu acho que vamos mostrar ela, porque sim, né? A gente está falando de uma das maiores franquias do cinema, ainda hoje, encabeçado por, sei lá, eu acho que um dos últimos, o que a gente pode chamar astros mesmo, do cinema contemporâneo, que é o Tom Cruise. Sim. Certo? Sim. E sim, figuras de Missão Impossível. Eu só conheço essa. Do filme. Eu não conheço nenhuma além dessa. Certo? Essa, por sinal, Mauro, é de qual fabricante? Então. Virtual Toys. Puxa ele só pro lado. É dessa caixa aqui, ó. Essa caixa branca. Legal. Tá? Ele vai também, não tem os direitos autorais, então ele tá como Agent Hunter Secret Ops, que tá escrito aqui. E ela é uma peça da Present Toys. Virtual Toys. Virtual Toys. Tá cheio de acessório aqui, pessoal. Ele tá com uma granada na mão, mas tem mais duas lá. Tem um colete onde ele coloca as granadas.
Tem um outro colete que é como se fosse um colete à prova de balas, de Kevlar. Tem uma pistola, né? Então é uma peça muito legal. E até lembra, hein? A escultura facial. Porque é do primeiro filme. Você lembra que no primeiro filme ele tá mais jovem? Se você pegar e voltar no trailer, que quando ele faz aquela parada no ar, lembra a parada no ar? Lembra. O negócio de lasers, e ele tá parado no ar. O primeiro filme é maravilhoso. Você sabe que o primeiro filme é um dos que eu mais gosto, assim. Porque é bem espionagem, é do Brian De Palma. É espionagem. É totalmente espionagem. Eu acho muito bom, cara. Totalmente espionagem. Depois a coisa... Virou Tom Cruise. Depois virou Tom Cruise. E aí virou Tom Cruise e é aquela coisa de, olha, ele precisa cada vez mais fazer cenas mirabolantes, né? Mas o primeiro é o meu favorito até hoje. Na verdade, se você parar pra pensar, as próprias figuras do Tom Cruise são muito difíceis de você conseguir. Cara. Sim. Não tem... São feitas por fabricantes também que não são muito conhecidos. A Didi tem a figura dele do Top Gun Maverick, que é muito legal. Tem uma outra que também já fez, mais uma ou duas que também fizeram do Maverick, aproveitaram a onda do sucesso do filme. E fizeram uma dele também. Eu tive essa, hein? Eu não me lembro agora o nome do fabricante. Mas fizeram do filme O Último Samurai. Ah, é verdade. É verdade, tem. Que aí, na verdade, saiu ele e mais dois. O Matsumoto e mais um que é o que tipo é o braço direito do Matsumoto. Tá. Que é um ator conhecido e tal. Eu não lembro agora. Eu esqueci. Eu não sei se era da Pangea. Não era da Pangea. Tem o da Pangea. Eu acho que a Pangea fez uma versão, mas é um outro fabricante que até melhorou a peça, eu diria. Me fugiu agora o nome. Eu acho que sim. É bem rara essa peça, muito bem feita e uma peça cara, por sinal. Um sexto também. Mas, enfim, são peças difíceis. Então, quem não imaginava, fala, olha, putz, será que tem quem gosta de Missão Impossível? Total. Ethan Hunt e o estilo... Tem muita peça que eu queria, mano, de coisas que não saem. Sabe outro agora, você tá falando? Lembrou. Máquina Mortífera. Só tem custom. Só tem custom. Então, mas imagina... Martin Riggs e Roger Murtaugh. Porra! É verdade. Máquina Mortífera. Porra, Máquina Mortífera eu acho incrível. Sim. Duro de Matar a gente já falou. Só tem custom também. Pô, se a gente for puxando, tem um celeiro enorme de marcas de filmes que moram no corações dos colecionadores. Sim, ou mesmo personagens secundários, né? Como a gente tá falando aqui da April, como, sabe? Que não foram lançados porque não são os principais. Os principais. Tem um apelo mais comercial. É verdade. E aí acaba ficando faltando, né? E aí acaba saindo por uma outra... É verdade. Uma outra fabricante. Dele. Uma outra fabricante. Por exemplo, o Thanos, você tem o Thanos da Hot Toys, mas os outros 4 generais dele, do Infinity War, né, que são a Dark Horde lá, isso. Né, eles foram fabricados por outros fabricantes. Por sinal, não tem os 4, tem um que é acho que de uma marca, o outro é da outra, é verdade. E aí você consegue juntar tudo. Você sabe que a Iron Studios, nesse aspecto, eu acho que ela vem fazendo um trabalho bem interessante. É claro que o processo de licenciamento, às vezes, é um processo difícil, é longo, né? Para você conseguir não só licenciar a figura principal, os protagonistas, de uma determinada franquia. E como você falou, com o nome principal mesmo, né? Isso. Mas, por exemplo, no que diz respeito aos capangas, generais do Thanos, eles licenciaram todos. Sim. Thundercats. Sim. Pô, Thundercats, He-Man. Eles estão lançando praticamente todas as peças dos personagens secundários, terciários, todo mundo. Sim. E aí é legal, porque aí você consegue sentir como tem gente que curte mesmo. Sim. Claro, eu não me identifico, pra mim não interessa, mas você saca que tem legal. Não, e é legal você... É muito bacana. Ter
entrar no segmento do segmento, né? E você falar, isso aí, é o nicho tem do gente nicho. que deve gostar aqui, eu vou fazer um negócio legal e com certeza você vai vender. É óbvio que quando você pega um personagem secundário, o Elder ou mesmo uma fabricante menor, Sim. tem aquelas limitações de produção que a gente já conversou. Exatamente. Mas você consegue atender e com certeza dentro da sua expectativa, principalmente de ter um retorno, poder investir numa próxima peça, sim, você tem esse retorno porque você atinge uma pessoa que está esperando por aquele... Eu acredito que você tem que eles conseguiram fabricar essa personagem. É isso que eu ia falar, vamos lá. Ilustra com isso. Né? Claro. Eu acho isso que você falou, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Ninguém sabia que existia essa. E é engraçado. Eu nunca teria essa peça. Eu também não, mas... Nunca. Né? Mas tem gente que é fã. Claro. Né? Fãzaço do filme. Do personagem e do ator. E do ator. É isso aí. Tá aí, ó. Olha lá. Todo mundo conhece, pessoal, o Jim Carrey, né, principalmente na parte do colecionismo, pela figura do Máscara, né? É uma bela figura. Mas foi o Ace Ventura, aqui eu estou mostrando a caixa, né, do Detetive dos Animais. Detetive dos Animais, cara, isso mesmo. Detetive dos Animais, que foi o filme que lançou o Jim Carrey, assim, como astro de cinema mesmo, que fez um super sucesso. Gerou até uma continuação. E aí a Asmus aqui, ela... É da Asmus? É da Asmus. A Asmus, quase pensei que a gente estava falando besteira. A Asmus foi e lançou então a peça dele. Tá idêntica, cara. O rosto, esse cabelo, né, lambido aí, esse topete dele aí, é exatamente isso, com a roupa, também com essa camisa florida. Não, e a expressão facial, aquela expressão meio megalomaníaca que o Jim Carrey faz, né? Olha, é totalmente, cara. E aqui é exatamente o cartaz do filme, certo? Sim. Né? A parte de trás, a parte da frente é mais uma representação da roupa. É muito bem feita mesmo. E a gente está falando agora aqui de um fabricante maior. Fabricante maior, que, por exemplo, uma peça mais recente, e que você fala, pô, que legal, não sabia que tinha, e para os fãs dá para você ter um Ace Ventura Jim Carrey na sua coleção. Por exemplo, eu estava falando de Iron Studios, né? Eles têm investido muito em algumas peças fora do mainstream. Tá. Né? Uma das mais legais recentes, Mauro, foi o pessoal os monstros da Universal. Precisa ver, meu. Coisa linda. Né? O lobisomem, Frankenstein, com aquele jeitão do Boris Karloff. A linha que eles lançaram do Mágico de Oz. Muito legal. Então, assim, com a Dorothy, né? Então, essa coisa de resgatar os clássicos. Sim. Eu acho que a gente está num momento, eu diria que é um momento interessante da indústria de colecionáveis, porque existe todo aquele fluxo de produção de peças e de uma demanda natural por aquilo que, como você já disse, é o que está no... É do momento. É o que está no spot. Mas, ao mesmo tempo, o colecionador ele está atrás de encontrar aquilo que mexe com ele de um jeito diferente. Sim. Né? Alguma coisa específica que, está associado mais aos clássicos, está associado à memória afetiva dele. Eu ia falar isso, a memória afetiva. De alguma forma, aquilo mexe emocionalmente e fala, se encontrar... E aí entra, né, a questão de, olha, o que for, eu pago o que for para a gente ter essas peças. Eu visitei eu já falei, acho isso, né? Às vezes a gente é velho, a gente repete, né, as mesmas coisas, né? Eu visitei a Tate's, que é uma das lojas que eu mais gosto de visitar lá em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E Mauro, o que você tem de exemplos do que a gente está tentando ilustrar aqui lá, né? Você tem aquelas figuras do Fúria de Titãs, o filme clássico, não essa refilmar, o clássico, com a coruja mecânica, com o Kraken, umas coisas assim que, cara, é muito top. Eu lembrei de uma lá que eu vi e que falta figura, eu acho que só tem custom também. Imagina um Deckard do Blade Runner. Verdade.
E eles tinham uma réplica da pistola dele lá. Então, é isso que eu queria comentar. Se você pegar algumas edições, assim como a gente mostrou o Minas Tirith, por exemplo, Blade Runner, a versão clássica, quando fez 35, acho que foi 35 anos, eles lançaram um box de Blu-ray que vinha navinha, parece um carro voador. O carro voador. Vinha junto uma réplica do carro voador. Isso é incrível, cara. E é dificílimo de você encontrar coisas parecidas com isso. Sim. E eu acredito que existe uma demanda latente aí. Tem uma demanda, sim. Para peças mais inusitadas. A gente não mostrou aqui, Helder, falando dessa coisa do gift set, né? A gente não mostrou aqui, mas, por exemplo, os gift sets dos jogos de videogame, então você pega lá... Isso é muito legal. Você pega lá o Call of Duty. Aí você tem tem uma edição que vem um capacete, né, com os óculos para você ter a visão noturna. Sim. Isso aí esgota. Aqui no Brasil nem tanto, não é tanto, mas lá fora esgota. Lá fora é muito rápido. É rápido. Resident Evil, sabe? Sim. A gente tem até a hélice aqui, né? Aqui é mais para mostrar aqui, ó. A hélice, essa aqui feita pela Our World, escala 1:6. Aqui roupa de tecido, muito legal, cabelos em fio, né? Aqui a arma dela engatilha, né? Bem feita essa figura. Bem legal essa figura, porque tem até a faca aqui, ó, na bota dela, né? Legal a parte de trás do casaco. O casaco todo arrebentado, muito legal. Aquele mundo apocalíptico aqui, mas a Red eu acho super bem feita, cara. E o corpo dela é corpo de emborrachado também. Emborrachado também. Também emborrachado. Mas aqui a versão da hélice é a versão do cinema de Resident Evil. E não do game. E não do game. Mas você tem a versão do game que vem também um gift set que, super disputado e que depois também gerou colecionáveis de estátuas, né? Que eles começaram a fazer figuras articuladas maiores e tudo mais. Então, é complexo. É uma coisa que mexe muito ainda com o colecionador fã do game, depois do filme, abriu as duas vertentes, né? O que não falta, eu acho que a gente pode, com uma das conclusões que a gente pode trazer aqui, o que não falta é interesse temático. É verdade. Né? E com a internet hoje, isso é muito bacana, porque assim, antes você tinha uma certa dificuldade de encontrar outros colecionadores ou outros fãs que compartilhavam da mesma paixão. Certo? Ou das soluções também. Você se sentia meio sozinho, às vezes. Mas eu gosto disso, mas será que tem gente que gosta também? Sim. Com a internet, isso mudou. Sim. Tanto que eu coloco aqui um desafio para quem está escutando. Pega qualquer temática, nem que seja... Entra em qualquer comunidade online. Tá bom. O Facebook é bom para isso ainda. Até porque... o Facebook ainda tem muitos e muitos grupos de colecionadores. Sim. Esse é o desafio. Coloca qualquer temática e tenta encontrar uma comunidade de fãs em torno dessa temática. Você vai encontrar. Legal. Né? É aquela coisa assim... mas porra... Discussão do episódio, relembrar a nostalgia, falar sobre... Ou de um tema, ou de um episódio, ou de uma série, o que ninguém lembra. Né? O que só você lembra. Aquela história. A gente falou... Sei lá, não lembro qual episódio, que a gente lembrou do super-herói americano. É verdade. Pode apostar que tem uma comunidade de fãs do super-herói americano, da série. Imagina. E um monte de colecionador que se saísse uma figura dessa, falar, porra, eu quero. É verdade. Né? É verdade. Pensa bem. Então eu acho que essa é uma... Ajudou muito. É uma lição, acho que a gente pode extrair dessa discussão, que assim, o interesse temático, ele move, né, o colecionador e, assim, não existe limites para esse interesse temático. Sim. Você pode pegar aquela coisa mais obscura, às vezes, e você vai provavelmente encontrar grupos de pessoas, o nicho do nicho, né, mas que também compartilha com você da mesma paixão. Verdade, é verdade. Eu acho que o mercado cresceu bastante, a gente deu vários exemplos aqui, já até para a gente já ir para os nossos, para o finalmente desse episódio. O mercado cresceu bastante, né? A tecnologia ajudou muito a você a criar personagens, como a gente colocou aqui, seja você sendo um fabricante ou sendo, na verdade, um artista
que faz isso, por exemplo, por hobby e que pode também ajudar outras pessoas a ter essas peças ou criar peças que não são, que a gente não encontra no mercado. Né? É verdade. E eu acho que as comunidades, as redes sociais, esse contato que você tem com outros colecionadores que têm os mesmos interesses que você, ajuda você a solução de problemas. Olha, pega aqui essa... eu perdi um acessório. Não, vamos fazer em impressora 3D. Ó, tem uma pessoa que faz. Olha, putz, deixei cair a peça, manchou aqui, quebrou uma partezinha ou trincou a pintura dela. Como é que eu faço? Putz, tem uma pessoa que é boa nisso. Então, eu acho que o mercado está com boas soluções para poder ajudar colecionadores a encontrar peças que eles nunca imaginaram que tivessem, ou mesmo para solucionar vários problemas, como a gente colocou aqui. Sem dúvida. Né? Legal, meu. É isso aí, né? Acho que falamos de tudo. Não falamos desse, eu só vou mostrar. Ó. Pronto. Ó. Esse vale a pena. Tá? Miyamoto Musashi, uma figura histórica. Pra gente fechar o programa. Pra gente fechar e ilustrar. Né? Miyamoto Musashi, ó. Um dos... o maior. O maior espadachim japonês. Exatamente. Figura histórica, lendária. Que não é um personagem que foi criado numa ficção, mas foi na verdade, uma lenda que criou seu próprio estilo, né, de luta. Exatamente, a luta, né, com as duas espadas. E que fez a empresa, que é essa daí, a 12 Worlds, né, a criar uma figura especificamente deles. Muito legal. Oh, que maravilha. Tem duas heads, essa daí tem o rabo de cavalo, que eu e o Helder, a gente gosta mais dessa versão, tem mais cara de samurai. Exatamente. Muito legal. Show de bola. É isso aí. Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Foi um episódio também diferente, mas que a gente caprichou bastante para mostrar e deixar a imagem, a mensagem, na verdade, não a imagem, mas a mensagem de que se você tem um personagem, se você tem um veículo, se você tem um cenário, se você tem uma ideia, né, que te traga uma sensação de emoção e que você fala, putz, gostaria de ter isso dentro da minha coleção, corre atrás. Vai atrás da internet, que realmente pode ser que ela esteja disponível, você nem imaginava que você consiga viabilizar esse sonho de ter. Sim. Né? Aquele objeto, aquela figura, aquele personagem em casa. Sim. Eu acho que é isso aí mesmo, mano. Maravilha. E para quem gostou desse episódio, né, compartilhe, deixe o seu, acompanhe o nosso episódio aqui, né, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários, que como a gente sempre fala, isso ajuda a continuar trazendo toda terça-feira um novo episódio aí para vocês. Isso tá bom? Dr. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Aqui, toda terça-feira. Toda terça-feira, eu também. É isso aí, o Mauro também. E no Instagram, @The One Collector. Tá bom? Legal. Para me encontrar é aqui no MBM, no Instagram dela, que seria o @MBM_Limited. Né? Essas peças aqui, como a gente sempre fala, estão disponíveis. Essa daqui não, tá? Essa daqui é da minha coleção pessoal. Essa não vai. Né? Mas estão disponíveis para quem quer ter algumas peças diferentes que você nunca imaginava que pudessem ter sido criadas e tá dentro dessa miscelânea de temas muito legais que a gente apresentou aqui. Isso aí. Tá bom? Valeu. Pessoal, valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Valeu.